Olha, se a nossa relação fosse um filme, seria um romance tórrido, daqueles de deixar a plateia sem fôlego. Ele diz que eu sou Babilônia, maravilhosa, de Deus, e me faz sentir a mais linda de todas as cidades do mundo. Eu e o cinema. Ele acende a luz, eu brilho. Ele liga a câmera, eu vivo. Ele diz ação, eu rio. Como a trilha Transcarioca é uma trilha urbana, eu moro em Botafogo a 100 metros da trilha Transcarioca. Eu da janela do meu escritório vejo a trilha Transcarioca todos os dias enquanto estou trabalhando. As árvores me conheciam já. Foi realmente uma virada de chave. Quando eu cheguei lá em cima e eu consegui,
aí sim, não, é isso que eu quero para a vida. A trilha Transcarioca é pioneira em trilhas de longo curso no Brasil. O idealizador da trilha Transcarioca é um diplomata que se chama Pedro Cunha y Meneses. Ele fez, por volta de 1998, por aí, ele fez um percurso de Guaratiba até o Pão de Açúcar. Só que isso foi muitas vezes varando mato, não existia, tem alguns lugares, tinha muitas trilhas já existentes e em muitos lugares eles tiveram que varar mato. Então o objetivo primário ao criar a trilha Transcarioca foi conectar esses segmentos, essas trilhas que já existiam, para formar o que hoje a trilha Transcarioca, esses 183 quilômetros de trilha Transcarioca. A minha infância e adolescência foi muito ligada à Mata Atlântica, muito ligada à natureza. A gente andava a cavalo, fazia trilha, escalava a montanha, caía, se quebrava todo, passava o dia inteiro no mato. Então criei essa ligação muito grande. Depois, quando eu fiz 18 anos, eu entrei para a Varig. Fui ser comissário da Varig. E isso fazia com que eu tivesse poucos fins de semana, mas muito tempo livre durante a semana. Então, eu pegava a bicicleta e ia passear. E aí descobri um mundo novo para mim, que é a Floresta da Tijuca. Era um mundo novo. E aí, na Floresta da Tijuca, pedalando, eu comecei a ver pico de trilha. E aí comecei a entrar nessas trilhas para explorar. Escondia a bicicleta no mato e explorar. E aí comecei a ir ligando as trilhas. E eu voava a ponte aérea e vinha na cabine na hora de pousar e ficava olhando, né? Onde é que tinha, onde eu caminhei, onde eu não caminhei. Vamos lembrar que eu já estou com praticamente 60 anos e eu estou falando de uma época que não tinha internet, né? Não tinha Google Maps, você não conseguia, não tinha nem mapa decente, você não conseguia ver o que você consegue ver hoje com a facilidade que tem. O único jeito era o avião. E lá de cima eu via, puxa, a Tijuca conecta com a Pedra Branca. Tem ali um espacinho que conecta. Eu vou descobrir isso. E aí comecei a procurar, até que eu consegui conectar por trilha lá de Pedra de Guaratiba até o Pão de Açúcar. E demorou uns 6, 7 anos, né? Eu faço parte do Centro Excursionista Brasileiro, que é o maior e mais antigo clube de montanhismo do Brasil. E o SEB tem uma tradição de ser muito forte em caminhadas, em trilhas. Então foi uma consequência natural que quando se estava gestando a trilha Transcarioca, os idealizadores e os pioneiros da trilha Transcarioca entraram em contato com a gente. Eu imediatamente aderi ao projeto. E desde então, desde os primeiros dias, é que estou lá, firme e forte. A história das trilhas de longo curso começou lá no final dos anos 20. Um senhor chamado Denton McKay teve a ideia de fazer nos Estados Unidos uma trilha que hoje tem mais ou menos 3.800 quilômetros, a Appalachian Trail. Foi a primeira trilha de longo curso que foi aberta no mundo. A partir disso,
Hoje nos Estados Unidos tem 60 mil quilômetros de trilha, na Europa uns 90 mil. Enfim, tem muitos exemplos hoje de trilhas de longo curso. A trilha Transcarioca, né, ela é feita por braços voluntários, 100% trabalho voluntário. Desde a governança principal, né, que é o coordenador geral, os outros coordenadores, até o voluntariado, né, o voluntário lá na ponta. E daí nasceu também a adoção dos trechos de trilha. Porque como a gente vai organizar 180 quilômetros? É impossível. A gente não consegue estar em campo o tempo todo. E o trabalho não é só em campo, existe um trabalho nos bastidores, existe um trabalho de escritório, né, que a gente fala, dentro de uma sala, para fazer a trilha acontecer. E aí deu-se a ideia da gente dividir em trechos e dar esses trechos, né, para pessoas adotarem. Quem é que pode adotar a trilha? Qualquer pessoa da sociedade civil. Seja uma pessoa física, seja uma empresa ligada ao meio ambiente, seja um grupo de trilha, sejam guias. E aí nasceu essa ideia da gente colocar cada um cuidando de um trecho, todos se reportando à trilha Transcarioca. Então a gente tem uma parte administrativa, a gente tem um endereço, a gente tem um aplicativo onde a gente utiliza de forma on-time, online, essa troca de informação. A gente não tem um dia certo da semana que vai trabalhar, né? Mas todo dia tem alguém trabalhando pela trilha Transcarioca. Sou adotante da trilha Transcarioca do trecho 5. O trecho 5 é o trecho que parte aqui do Rio da Prata e vai até a Casa Amarela, na altura de Jacarepaguá, né, Vargem Grande. O trecho 5 da Transcarioca ele tem esse tom especial de fazer parte de um acesso que leva até o Pico da Pedra Branca, que é o ponto mais alto da cidade do Rio de Janeiro, e ele tem 1.025 metros de altitude. Se for colocar em termos comparativos, o Corcovado, que é o ponto onde fica o Cristo Redentor, ele tem mais ou menos uns 720 metros de altitude. Então ele tem 300 metros a mais de altura que o Cristo Redentor. Parece que o trecho nos escolheu, a gente já fazia parte desse mundo de corrida de montanha e era o nosso ambiente de treinamento. E aí, treinando aqui, sempre passando, a gente fazia fotos, fazia denúncias de coisas que estavam acontecendo erradas para o grupo organizador da trilha Transcarioca. E aí acabou que nos convidaram para ser adotante do trecho, de tanto a gente demonstrar esse carinho e esse amor pelo local. A trilha ela tem as marcações de umas botas, que é essa bota aqui da camisa. E aí a gente tem que estar passando e vendo se ela está com cores vivas, se elas estão apagadas, se alguém passou e depredou, se a árvore que ela tenha sido pintada, se ela caiu. E aí a gente está sempre passando e verificando se elas estão em boas condições, além de fazer esse tipo de coisa também, de denunciar coisas erradas que estão acontecendo, armadilhas para animais, às vezes acontece muito em alguns trechos mais escondidos, pessoas transitando com motocicletas, que não é permitido no parque. O parque ele tem um limite de acima da cota de 100 metros, é tudo de responsabilidade do parque. Então é uma área de proteção ambiental e traz todo esse conjunto de coisas, né? O lazer, a sustentabilidade. Isso para mim é um pouco emblemático. Eu era uma pessoa totalmente sedentária,
né? E fui num belo dia, né, no meu sedentarismo, essa pessoa me convidou a fazer uma trilha no fim de semana, né? Que era uma coisa ainda um pouco difícil de você ver as outras pessoas fazerem, né? Para mim era tudo muito novo. Então, vamos embora, vamos lá. E aí eu fiz a Pedra Bonita na época, né? Eu estava com 120 quilos. Não sei se vocês conhecem, mas é uma trilha que a gente consegue fazer em 40 minutos, 40 minutinhos tranquilamente. E eu fiz em 2 horas. Ela também falou que estava com 120 quilos, mas eu também estava com 100 quilos também. E depois que a gente fez essa trilha, né, e viu a dificuldade que tivemos, quando chegou lá em cima, ela viu aquele visual lá e ela chorou praticamente. E foi que a gente decidiu, vamos mudar de vida. Eu acho que foi uma coisa puxando a outra, né? Porque quando a gente percebeu, as pessoas estavam querendo nos seguir, fazer as trilhas, né, junto com a gente viu e observando, indo nas trilhas, observou o lugar e via que muitas pessoas trabalhavam com isso. Então, daí que surgiu a ideia de fazer o curso. Por que a gente não faz o curso? De repente, a gente vai ter mais propriedade para levar as pessoas junto com a gente com mais segurança, né? Sim. E aí foi uma coisa puxando a outra. É engraçado que assim, a gente nunca pensou em ser guia de turismo, em trabalhar com turismo de aventura ou algo assim, né? Então, eu até costumo brincar que eu não escolhi ser guia, né? Fui escolhido para ser guia, então acho que é legal isso. A Trilha Transcarioca tem basicamente 3 eixos que nos norteiam. O primeiro é que a trilha é um equipamento de lazer esportivo e de lazer e de turismo. Esse é um eixo. O segundo é que é uma fonte de emprego e renda. Por exemplo, as pessoas que oferecem hospedagem, alimentação, transporte para as pessoas que percorrem a trilha. E o terceiro, e muito importante, é ser um conector ecológico. A Trilha Transcarioca une 7 unidades de conservação, federais, estaduais e municipais, e é um condutor de movimentação de fauna e até de flora entre essas unidades de conservação. E existem numerosos trabalhos que mostram que isso é altamente positivo para o desenvolvimento das florestas, enfim, e dos lugares pelos quais a trilha passa. Mas a Trilha Transcarioca, ela é concebida de baixo para cima, o que é muito mais difícil de implementar, porque quando você vem com um orçamento e com uma decisão governamental e a legitimidade que um processo eleitoral te dá como governo, você implementa muito mais rápido e com muito mais facilidade. Então, a nossa fraqueza também é a nossa força. A nossa fraqueza é falta de orçamento e falta de ser um projeto de governo. Mas tem a força de ser um projeto cidadão de baixo para cima. Então, os governos mudam e a Transcarioca continua ali, porque as pessoas que estão junto à Transcarioca são pessoas que têm uma ligação de pertencimento, de amor ao projeto. E para encerrar, a Trilha Transcarioca ela traz uma consequência que é muito interessante. Antes da Trilha Transcarioca, você tinha uma média de 110 pessoas perdidas nas trilhas do Rio por ano. Essa média caiu a praticamente 0. Então, hoje você tem um equipamento de recreação na cidade, democrático, gratuito, gerador de uma nova comunidade de pessoas que pensam a conservação e querem a conservação. E a Trilha Transcarioca ela é um exemplo disso, porque o trabalho voluntário na Trilha Transcarioca é basicamente manutenção e sinalização, mas quando ela estava toda sinalizada, um monte de voluntários falaram: e agora? A gente quer trabalhar, mas está tudo sinalizado. Então vamos reflorestar.
Então, uma das coisas assim que eu gosto muito de sempre frisar sobre a trilha Transcarioca é que a gente atravessa 7 unidades de conservação que são muito distintas entre si, principalmente no papel de gestão de cada um, né? E a partir do momento que a gente entrou no Parque Estadual da Pedra Branca, que é um parque gigante, é um parque muito inóspito, né? Ele tem áreas de difícil acesso, ele não é totalmente dentro de uma área urbana, ele ainda é cercado por comunidades rurais. Que quando a gente consegue entrar num lugar desse, manejar uma trilha e tornar essa trilha frequentada, a gente consegue trazer um pouco mais de visibilidade para esses locais e a gente também consegue trazer um pouco mais de atenção do poder público para esses locais. Então, o Parque Estadual da Pedra Branca é um exemplo disso, porque tem algumas trilhas que são em lugares muito afastados de centros urbanos e com a existência da trilha Transcarioca e da frequência de pessoas lá, tanto cuidando da trilha quanto caminhando, a comunidade rural no entorno passou a criar pequenos comércios para atender o caminhante, a gerar, né, uma fonte de renda de maneira bem sustentável, fora daquela coisa empresarial, mas atendendo diretamente onde ele mora, com o público que ele quer atender e conseguindo fazer uma renda disso daí enquanto cuida da trilha também. O Café na Roça, ele iniciou o projeto com a feira orgânica e a gente tem essa divisão de espaço aqui. A gente tem também o projeto do almoço, que é o Fogão na Roça, que é após o meio-dia, vai de meio-dia às 4, né, da tarde. E com isso a gente foi elaborando novas ideias para trazer as crianças, trazer as famílias. A gente hoje passeia a cavalo, tem o pesque por diversão, que é o pesque solte, o pula-pula para as crianças. Temos a nossa feira orgânica, nossa feira artesanal. Tem todo um espaço elaborado, uma ideia elaborada para que tudo funcione. Com a visibilidade das trilhas depois, após, o planejamento, as informações, as placas que passaram a existir das trilhas, contribuíram bastante para o fluxo de visibilidade para o café também. Nós fazemos um trabalho bacana nas redes sociais, internet, porém, essa vinda das pessoas para a trilha tem contribuído bastante para o nosso crescimento e para a nossa visibilidade. Nós também, com o cultivo aqui do local de frutas, legumes e verduras, nós também aqui adotamos algumas coisas que são orgânicas dos produtores locais para estarmos incentivando o consumo, que são produtos sem agrotóxicos e que fazem bem à saúde e ajudam a manter essa essência do local, da natureza, do plantio. Então, com isso, eu acho que a gente vem ajudando um ao outro e o crescimento do local vem se destacando. Nós estamos agora em um segmento da trilha Transcarioca que acabamos de mudar para melhorar ele. Então, as trilhas de longo curso são um organismo vivo que vai se mexendo, vai se alterando e adaptando às melhores condições do terreno, da circulação, enfim. Então, esperamos que a trilha persista durante muitos e muitos anos e que muitas pessoas, ao percorrê-la, se sintam transformadas, se sintam que fizeram alguma coisa que as mudou de alguma forma na percepção da natureza, do bem-estar delas.
Eu acho que também ajudou muito, não só assim, a trazer essas pessoas, a desenvolver também em torno, né, das trilhas, né? A parte do turismo acaba desenvolvendo, né? E eu acho que meio que forçou também aos parques, às unidades de conservação, a tentar estruturar mais o parque, né? Dar mais visibilidade também. Fora que o turismo aumentou bastante em relação a isso também. E inserir pessoas que nunca tinham, né, contato com a natureza.